Bom, gente, é ótimo estar aqui mais uma vez, onde nós sempre trazemos algum assunto para ser discutido dentro daquele propósito do Grupo Unis, que é empoderar a gente para transformar realidades. E hoje nós queremos discutir aqui com três pessoas fantásticas uma questão que todos nós sempre estamos ouvindo e a gente tirar algumas dúvidas sobre atividade física. E para discutir com a gente hoje aqui, nós temos aqui o doutor Henrique Tolguinha, que é educador físico, doutor em engenharia biomédica, coordenador do Núcleo de Saúde Humana e Animal do Grupo Unis. Temos também a professora Márcia, graduada em odontologia pela USP, de Ribeirão Preto, tem graduação, licenciatura e bacharelado em educação física no Unis, pós-graduações de gestão em saúde pública, treinamento esportivo e musculação e personal trainer, professora na área de academia por 20 anos, docente do curso de educação física do Unis há 9 anos e coordenadora do curso de educação física do Unis há 5 anos. Temos o professor Alain, educador físico, especialista em treinamento esportivo, especialista em fisiologia do exercício, mestre em biotecnologia em saúde e fisiologia. Sejam bem-vindos. Afinal, gente, começando aí o bate-bola, o que pode ser considerado uma atividade física? Bem, professor, muito se fala, né? A gente liga o Fantástico, o Encontro com Fátima, o Bem-Estar, e todos os programas vêm falando sobre atividade física, sobre importância e tudo mais. Mas essa talvez seja uma pergunta central. O que é atividade física? Porque se eu falar para minha mãe que ela precisa praticar, que ela precisa fazer, ela vai responder o quê para mim? Ah, eu já varro a casa, eu já vou até o centro, eu já ando não sei quantos metros, e ela fala, eu não preciso disso. Atividade física é tudo aquilo que nós fazemos que gera um gasto energético, que gasta alguma caloria, que gasta alguma energia do meu corpo, o que é diferente de exercício físico. Por quê? Porque no exercício físico isso é programado, isso é prescrito, isso é pensado para aquela pessoa, né? Exatamente, isso que a gente está fazendo aqui, escrever, andar, caminhar no shopping, nas vitrines, isso é uma atividade física. Varrer a casa, tudo isso é um gasto calórico da atividade física, ou seja, atividades que a gente faz no dia a dia, mas o exercício físico não. O exercício físico ele precisa realmente estar direcionado para um objetivo. É uma questão que a gente pergunta, porque é o seguinte, tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam de atividade, essa chamada atividade física, né? Todo mundo fala da importância dela, ou seja, nós temos uma vida cada dia mais sedentária, a própria tecnologia nos levou a isso, né? Temos uma vida cada vez mais sedentária. Agora, esta atividade física corriqueira, como nós estamos colocando aqui, ó, eu estou andando no shopping, está indo até o centro, esta atividade física, ela pode servir, digamos assim, para uma questão de saúde, como se diz hoje numa questão de... Eu acho que o problema entre essa atividade física cotidiana e o exercício físico é que mesmo ela tendo um gasto calórico, né, aumentando o nosso gasto calórico, ela não atinge fisiologicamente, né, não atinge uma zona de esforço que traga benefícios ao corpo humano. Né? Então a pessoa fala, então, tudo bem, você varreu uma casa, por exemplo, para quem já varreu uma casa, realmente é uma atividade física e tem o seu gasto calórico. Mas entre fazer uma atividade e um exercício, né, os benefícios fisiológicos do exercício, benefícios para o corpo humano, coração, pulmão, etc., o exercício ele se torna muito mais eficaz do que simplesmente uma atividade física sem nenhuma orientação. Só fazer um parênteses aqui, que o exercício, como o professor Alain disse, ele é de extrema importância e ele deve ser prescrito por um profissional de educação física e tudo mais, e ele vai ser mais importante do que essa atividade física, porém, existe um outro lado, que as pessoas elas deixam de fazer a sua atividade física, que é esse dia a dia, que é esse diário, porque fazem exercício físico. Um exemplo, eu não vou subir esse lance de escada, eu vou de elevador porque eu já tenho 1 hora na academia.
Eu já fui na academia hoje, para que eu vou subir a escada? Não, suba a escada, faça os seus afazeres, porque além dos benefícios que são gerados para a saúde, como o professor Alan disse, nós temos aquilo que nós chamamos de funcional, de capacidade funcional, que é o amarrar meu tênis, que é o poder andar até a esquina, que é o poder subir 3 lances de escada sem intervalo, e isso precisa ser estimulado. Não é porque eu tenho 1 hora de academia, de musculação, de aeróbico ou de ginástica e tudo mais, não, então eu não faço mais nada, né? Não, pelo contrário. Aí sim você tem que ser estimulado a mais, aí sim você está pronto até para mais coisas, inclusive. E tudo hoje, né? já está muito fácil, né? Carro está muito fácil, tudo que a gente faz está facilitando e a gente não está tendo esse gasto natural. Então... Porque antes, é só a gente olhar, desde a evolução dos nossos avós, pais, hoje os nossos filhos, né? Atividade física, porque antes não tinha muito essa questão de academia. Né, o que existia realmente era atividade física. Então andava na cidade inteira, fazia compra, carregava sacolas pesadas a pé, etc. Que além da atividade, é também exercício, você está carregando peso, você está andando muito, etc. Depois veio com toda essa questão, esse boom, por exemplo, das academias, que quando chegou um boom de academia, tinha uma grande discussão na época, se era por uma questão estética, ou seja, ficar sarado, etc., ou por uma questão de saúde. Hoje já passa por uma outra transformação, que é uma questão de saúde, tanto que você está vendo hoje várias idades indo numa academia. Não é simplesmente uma pessoa que quer ficar sarada, como se diz, né? Não. É porque está tendo e vários outros tipos de atividade, ou de exercício. Por exemplo, a gente não ouvia falar em pilates. Sim. Hoje já se ouve falar. Por uma necessidade, né, professor? Porque antigamente as crianças brincavam aonde? Na rua. Rua. Era brincadeira de rua o tempo inteiro. A gente começava desde criança, muitas brincadeiras na rua. Hoje, então, a gente não pode nem deixar os nossos filhos na rua. Então, mas aí o que quer dizer com isso é que não existe uma idade, digamos assim, para se iniciar essas atividades. Ou seja, uma criança, lógico, tem tudo a questão do que aguenta também, né? Mas... Não, você vai colocar uma criança, vai prejudicar o desenvolvimento, etc. Existe isso? Como é que é isso? Não existe. Inclusive, isso é uma das coisas muito debatidas, né, professor? A tecnologia, talvez, a violência tirou as crianças da rua e criou-se essa necessidade, então, de cada vez mais jovem esse menino, essa menina ter que procurar um exercício físico de maneira orientada, mas isso é um tabu que já caiu por terra, inclusive na preparação, na formação dos profissionais de educação física se fala muito disso, né? E o senhor toca num ponto que é importantíssimo, o que cada um aguenta. Não tem como eu basear o meu treinamento, né, a minha prática de exercício físico com Arnold Schwarzenegger, com o Usain Bolt, e às vezes o pessoal, os adolescentes olham lá um fisiculturista ou um blogueiro e quer copiar aquilo, e quer fazer aquilo. Não, aquilo não é para ele, aquilo é para um atleta, não é para mim. Isso expandiu muito, isso trouxe muito à tona a importância cada vez mais cedo e cada vez... Hoje a gente tem, por exemplo, academias para crianças. Espaços kids voltados justamente para isso. Para criança, para psicomotricidade, para criança, para adolescente, e não existe idade. Uma reflexão muito importante, que eu sempre falei isso, tanto com os meus alunos de graduação quanto dos meus alunos de personal, é assim, não tem idade, como o senhor disse, quanto mais cedo melhor, óbvio, criar hábitos bons, quanto mais cedo melhor, mas não tem idade. Eu estou muito velho para isso. Eu já passei da idade. Essa idade não existe. Pensa, professor, que é como se fosse uma poupança. Quanto mais cedo eu começar a guardar, mais rico eu vou ser quando envelhecer. Mas não existe um momento. Eu tenho que começar aos 10, aos 20, não. Quanto mais eu guardar, melhor eu vou ter. Mas, por exemplo, vocês estão colocando, e é uma questão importante, da questão da atividade física até monitorada muitas vezes. Agora, como é que se sabe quando está também exagerando? Ou seja, porque de repente... Existem sintomas fisiológicos de uma coisa que a gente, um termo técnico, a gente chama de overtraining, né? Um excesso de treinamento.
esse excesso, quando uma pessoa entra nessa fase, né, o atleta sofre muito isso. Mas como é que uma pessoa normal entra nisso, né? Então existem pessoas que se viciam em atividade física, vão 3 vezes na academia no mesmo dia e começam a mudar os seus comportamentos. Então isso é uma tensão que a gente tem que ter quando a pessoa ter essa informação de que ela começa a perder sono, ela começa a se sentir irritada, a fome e o apetite dela muda drasticamente. Cansaço então, excessivo. cansaço, muita dor articular, muita dor muscular, né? Então, muita gente acha, tem que doer para ser bom e não é. Nossa, se não doer, não foi bom, né? Não foi bom. E existe realmente esse perigo, né? Nem toda atividade física, mesmo orientada, ela pode levar a esse excesso. Existe uma coisa chamada vigorexia, né? Em que a pessoa se olha no espelho e se sente mal com o corpo dela, já estando bem. Sim. Né? Então, a síndrome contrária à anorexia, né? Que as pessoas se sentem gordas, né? Então, a importância de um bate-papo como esse, professor, além da gente falar de importância, o que é para todo mundo, né, que a atividade física ela é para todo mundo, é a gente falar de mitos também. O senhor já pegou um, que é a idade para começar, e eu vou pegar o gancho do professor Alan, um outro mito, que hoje eu converso muito, inclusive, com o pessoal da graduação, porque a gente está, como o senhor disse, hoje a educação física, a atividade física muito voltada para a saúde, o exercício voltado para a saúde, mas esse lado de que, quanto mais melhor, quanto mais doer, melhor, isso está virando uma moda preocupante. Por quê? A gente vê os diversos personal trainers e tudo mais fazendo o quê? Quanto mais cansativo esse treino, melhor. Quanto mais o meu aluno sair mancando da academia, melhor. E aí filma o aluno chorando no equipamento, chorando para fazer o exercício, de extrema força e de extremo esforço. Nem sempre é esse exercício. Aliás, na maioria das vezes, não vai ser esse exercício que vai te trazer benefício. Isso é para um público muito específico. Isso é para um público. A Márcia é um exemplo disso. Eu faço até o meu limite. Pesado. Treino. Então eu não posso simplesmente assistir o treino da Márcia e copiar. Sim. A Márcia foi no extremo dela, mas eu não sou a Márcia. Há quanto tempo treina? Qual que é o nível de condicionamento? Qual que é o objetivo? Isso tem que ser levado em consideração. Isso eu acho que podia se explorar um pouco mais nessa discussão, né? Afinal, por quê? Nós já chegamos à conclusão evidente aqui, todo mundo que se discute faz bem para o físico. Mas nós estamos entrando numa outra questão aqui que vocês estão colocando, que eu particularmente nunca tinha parado para pensar, mas se há uma fixação nisso, inclusive pode virar quase que um vício. Exatamente. Ou seja, no sentido de virar e falar assim... Compulsão. Exato. Né? Exatamente. E realmente quantas vezes eu escutei isso já? Né? Não, se não doer tudo, se no outro dia você não estiver quase andando, é sinal que não fez o que deveria. Porque, querendo ou não, também, nós já até discutimos num dos programas aqui, quando se vai falar de exercício de alto impacto, que realmente os atletas, que o corpo também sofre, né? Mas tem uma questão objetiva muito claro quando se coloca isso. Né? Agora, como é que pode se regular isso na cabeça, por exemplo, de um adolescente? Que vai na academia, ele está muito mais preocupado. Ele não está nem preocupado com a questão saúde. Ele está para estética. Como é que cuidado tem que ter nisso? O problema da tecnologia, né? Ao mesmo tempo que ela nos traz inúmeras vantagens, ela nos traz as desvantagens. Hoje eu vi um post que estava bem simples, né? Você está com problema no carro? Leva no mecânico. Você está com uma cárie? Você vai no dentista. Você quer fazer um exercício físico, seja para qual objetivo, aí você não vai no educador físico antes. Você vai ver o blog daquele cara que fez, a menina fitness que fez o influenciador digital, o blog, para depois a pessoa ir no profissional que seria capacitado justamente para dosagem. Professor, tem uma analogia que eu faço sempre, que eu acho que exemplifica muito bem o que o senhor quis dizer. Se o senhor foi no médico, o senhor está com dor de garganta, o médico foi e receitou 1 grama desse medicamento. Então, olha,
professor Stefano, é 1 grama, é esse comprimido por dia que o senhor vai tomar, tá? Essa é a dose do medicamento. Se o senhor for lá no primeiro dia, não, o senhor vai tomar durante 5 dias 1 grama por dia. Não, eu quero ficar sarado logo, eu quero me sarar rápido, quero melhorar rápido. Então eu vou tomar os 5 comprimidos de uma vez. 5 gramas de uma vez. Era para ser 5 dias, eu vou tomar tudo de uma vez. Talvez o senhor se cure, mas o senhor vai ter diversas reações que não eram aquelas que se esperava para curar a doença. Não, eu não quero tomar 1 grama. Eu quero tomar durante 10 dias, então eu vou fracionar. Eu vou tomar meio comprimido por dia só. Talvez o senhor também se cure, mas vai demorar mais tempo para que isso aconteça, ok? Isso na educação física a gente chama de dose-resposta. Qual é a dose de exercício que eu te dou para que você tenha o melhor benefício com aquilo? Isso é muito estudado pela gente. O curso estuda muito isso. Então é justamente essa dose que quem está preparado para dar somos nós, profissionais de educação física. Nós vamos saber qual é a dose para o senhor, para o professor Alain, para a professora Márcia e para quem for. Para cada Essa indivíduo. dose é muito importante. Então, isso daí, aí vocês bateram numa questão que a gente está vendo todo dia. É igual aquela, vou fazer atividade física em casa, eu pego um celular, fulano está fazendo, eu coloco lá, vou fazer aquela coisa, como de repente hoje, esses dias eu vi uns regimes, o povo falando dos regimes, eu falei, é para matar, né? Porque... Agora, funciona isso? Se de repente um profissional da área nunca te viu, não discutiu com você, não sabe até problemas que você tem a nível de saúde, e de repente aí eu coloco e vou fazer sozinho em casa, isso funciona? Isso... Como é que é isso? Como é que é a visão que vocês têm disso? Essa é uma preocupação que a pandemia aflorou. Isso já era uma crescente no mundo fitness. As consultorias online, as assessorias online, isso já vinha numa crescente. A pandemia fez um boom com isso, porque vários profissionais Ficaram sem lugar. Ficaram sem trabalhar. Então, um exemplo, eu estava atendendo o senhor na academia, de repente onda roxa, eu não posso mais atender o senhor na academia. Mas eu preciso desse atendimento. Esse é o meu ganha-pão. Não, então eu vou atender em casa. Não, mas eu não quero você na minha casa porque eu não quero. Então eu vou atender online. E isso fez esse boom e existe a preocupação justamente por isso. Porque a partir do momento que eu posso contratar o Alain online a R$50, a R$1.000, mas eu posso contratar um programa pronto na internet por R$2 por dia, por que eu vou contratar o Alain? Eu vou contratar esse que está em massa, que é muito mais barato, que é muito mais acessível. Mas será que ele traz a dose que eu preciso para o meu benefício? Então essa é a pergunta que tem que ficar, não para os profissionais, mas para as pessoas que estão indo à procura disso. Será que é isso que eu preciso? Sim. Mas com a pandemia, é um mercado novo de trabalho. Como o Henrique disse, já vinha acontecendo e agora, então, viralizou nas redes sociais. O importante, professor, é que, assim, não é que não funciona. O importante é saber o que contratar, como vai ser essa contratação, como que vai ser esse olhar desse professor à distância, como que ele vai avaliar, quais exercícios serão prescritos, que benefícios isso trará. Tem sim alguns exercícios que podem sim ser realizados em casa. Sim. Se ele mandar um vídeo explicando, de repente, pode acontecer sim. E também ter um vídeo da pessoa executando. Né? Porque uma das coisas mais difíceis é a questão da execução. Exatamente. De movimentos. Porque é o risco da lesão. Uma das coisas mais lesivas para o nosso corpo humano é quando o exercício ele é mal feito. E isso a gente tem essa preocupação na academia, né? A gente olha aquele, já sai correndo para falar, não é assim que se faz. Então eu acho assim, tem a prescrição online, né, que é uma coisa, eu vou prescrever, ô Alan, você passa para mim, não tem? Passo, né? Passo direitinho para ele filma, né? Seria uma opção. Agora tem a pessoa entrar, eu quero uma aula de ginástica localizada no YouTube. E a pessoa vai fazer em casa sem ter ninguém olhando. Aí é o grande... Então a gente tem os prós e os contras. Né? Porque assim, o exercício físico, ele traz inúmeros benefícios. Mas ele executado de maneira inadequada ou ele em excesso, ele pode ser prejudicial à saúde. Então a gente perde o nosso objetivo. E aí, pegando o gancho do Alain,
Não existe um exercício, não existe uma atividade física que é ruim. Não existe um exercício que é ruim, que não pode ser executado. A gente precisa sempre analisar o seguinte: quem é que vai realizar? Quem é que pode fazer isso? Não é que o exercício seja ruim, igual o senhor falou do Pilates. O Pilates veio com uma moda porque ele veio trazendo outras opções benéficas também. Quem pode realizar o Pilates? Quem pode estar realizando o exercício? Uma discussão disso hoje é o CrossFit. O CrossFit em alta, e aí criou-se uma ideia. Não, o CrossFit machuca. CrossFit faz mal. Não, não é o CrossFit que faz mal. Eu posso machucar tanto no CrossFit quanto no Pilates. Sim. O que eu vou depender para ambas serem boas ou para ambas serem ruins... Como será feito. É quem está ministrando, é como está sendo feito. Eu posso machucar fazendo Tai Chi Chuan. Eu posso machucar jogando bola. Sim. Jogando futebol. A gente fala muito isso com os nossos alunos, né? Porque existe esse mito, essa lenda do CrossFit que é super lesivo. Eu falo para os alunos, não é o CrossFit que lesiona. Como que você vai atuar auxiliando na execução do exercício no CrossFit? Qual vai ser a sua postura como professor? Como que você vai indicar esse exercício? É isso que a gente tem que ficar atento, professor. E uma das coisas que eu acho, e é achômetro meu, né? Porque... Mas vocês são formados na área, vocês são capacitados. Eu acredito que uma questão física, seja ela qual for, e é benéfica, mas tem que ter alguns cuidados. Claro. Né? Então, assim, por exemplo, toda vez quando você vai em academias sérias ou alguma coisa, né? Sempre, pelo menos para mim foi assim, fala assim, olha, você já passou pelo seu médico? Você já passou pelo seu médico do coração? Você já fez seus exames? Por quê? Porque é uma garantia também que, de repente, porque como é que você vai saber como é que está o físico da pessoa interna, né? Eu sou totalmente a favor, gente, de tudo que é novo, né? Nas novidades, igual na educação mesmo, a gente discute, né? E nós estamos aprendendo que existem formas de fazer. Mas nem por isso tem que se deixar de ter alguns cuidados, né? Então, por que eu estou colocando isso? Quando se diz dessas consultorias que se tem, como é que é feito isso então? Eu nunca te vi, nunca conversei com você. Aí eu chego, matriculo, digamos, numa questão nesse sentido, porque você tem isso, e aí, como é que você vai mandar eu fazer alguma coisa se você nunca me viu, nunca conversou comigo, você não tem um exame sequer meu? Funciona. É isso que eu tenho uma certa dificuldade de compreender. Até porque aquela história assim, gente, saúde, a gente tem que brigar por ela, né? A gente tem que fazer, o maior patrimônio que a gente pode ter é a saúde. Mas como é que a gente vê isso? Existe alguma técnica? Ou de repente vai pelo olho mesmo e... Não, normalmente vem uma plataforma pedindo fotos e uma anamnese, onde o aluno... O que é? É a anamnese. É onde o aluno ele vai preencher alguns dados, é tipo uma entrevista, contando a história da saúde dele. Se ele já fez alguma cirurgia, se ele tem lesão no joelho, se ele já torceu o pé. Se tem histórico na família de alguma doença. Isso, se na família tem alguém que é diabético, hipertenso. Ele vai preenchendo esses campos. E a partir daí o profissional já vai ter uma ideia. Uma ideia. Ele te dá um score, ele te dá uma classificação de risco daquela pessoa. Tem o questionário de cardíaco, né? Existem vários. Existem o Parquet, por exemplo, que é um questionário específico. Mas assim, professor, isso é um desafio não só para o online. Isso é um desafio para o presencial também. O senhor falou assim, mas nas academias, a minha experiência nas academias sérias foi essa, precisa de um laudo médico. Mas a gente sabe que a realidade não é essa. Né? É a expectativa. É, expectativa e realidade. É o que deveria ser. É o que deveria ser. É o que deveria ser. E principalmente quando a gente fala da educação física e com esse tema de hoje, de falando do exercício físico para a saúde. A gente está falando de promoção de saúde. Sim. A gente não pode, em momento algum, correr o risco de não promover de saúde, de denegrir a saúde desse indivíduo, porque senão perde o sentido. É um médico que faz mal atendendo, é uma medicação que te faz mais mal do que bem. A educação física é a mesma coisa. A tecnologia talvez trouxe
outras perspectivas, outras possibilidades. A formação desde a graduação hoje, ela vai ter que começar a ser diferente, porque hoje eu posso atender alguém, como o senhor acabou de falar, online, que está em Roraima, e como que eu vou controlar isso, e como que eu vou pegar todas essas nuances, e essas variáveis, e essas informações. Existe um mercado gigantesco que não pode ser ignorado, que está no Instagram, que está no YouTube, que tem gente ficando milionária com isso. Que é um milionária. caminho sem volta. Existiu um programa que ficou Inclusive, muitos ex-aluno anos em nosso. alta, o Q48. Sim. Né, um cara, ele teve uma ideia sensacional, né, e jogou 4 minutos de atividade física diária. Ele mostrava o treino lá, você entrava, pagava o programa dele, 4 minutos de atividade. E que ali ficava queimando gordura 48 horas. Né? Diferente de um ex-aluno nosso, que montou um programa de treinamento, mora hoje no Sul, e está milionário com consultoria online. Mas ele tem uma outra pegada, né, professor? Mas ele mesmo falou, né, o nosso ex-aluno, ele falou assim, Caio, né, desculpa, não sei se posso falar o nome dele, Já foi. né? O Caio falou assim, Caio, mas eles têm resultado? E ele falou, Alan, mesmo com isso, a grande maioria, né, Márcia? Ele falou assim, a grande maioria acaba não tendo. Por quê? Porque o professor não está ali do lado, né? Não é a mesma coisa de ter um personal, né? O povo ainda acha que personal é para levantar carga para ele, né? Para contar, né? O personal é muito mais do que isso. Por isso que o trabalho do personal ele deve ser valorizado, ele tem que ser valorizado. E aí, isso eu não abro mão, porque eu falo o seguinte, eu fazendo uma atividade física, quem acabou me salvando, digamos assim, foi o personal. Foi porque a minha teima era de tal forma que ele teve que ser o cara ali mesmo e o cuidado ali mesmo, engrossar a voz ali mesmo, porque senão hoje eu estava parlamentando com o senhor. Né? Então, isso é uma questão que eu acho que é imprescindível. Quando a gente realmente valoriza os profissionais que sabem o que estão fazendo. Por exemplo, agora eu acho que é um grande desafio para todo mundo. Digamos, esse dia nós tivemos uma discussão aqui, e eu acho que para a atividade física, como também para os profissionais, que a partir do ano que vem entra o 5G, né, aqui no Brasil. E de repente nós estávamos numa discussão aqui sobre 5G, sobre saúde, até discutiu saúde. O que já está em experiência, né? Ou seja, você ser consultado, está fazendo uma consulta longe do médico, aí o telefone já dá teu batimento cardíaco, o olho já reflete outra questão, a hora que você vai colocar um jaleco que já identifica uma série de questões. Hoje, os profissionais de educação física, né, que estão aí mexendo cada dia com um público mais exigente das atividades físicas, está começando a se preparar para esse novo mundo que está chegando aí ou ainda não? Deveria, professor. Porque aqui, a partir de julho do ano que vem, está previsto, né, entrarmos com uma realidade 5G. E, logicamente, nós vamos cada vez mais, enquanto seres humanos conectados, vamos ficar cada vez mais exigentes, inclusive na nossa área de atividade física, né, com todas as inovações. Então, já se pensando nesse homem, digamos aí, conectado cada vez mais ou ainda estamos meio para trás? Professor, é uma preocupação gigante, porque o senhor, por exemplo, está com o Apple Watch. Ele já dá o batimento, quanto o senhor fez de exercício durante o dia, ele avisa se o senhor estiver muito sentado, se estiver muito deitado. Então, assim, passos, né? o profissional hoje, ele tem que estar muito focado, porque senão ele vai perder espaço para isso. Ele vai perder espaço para a inteligência artificial. Mas a gente ainda precisa de gente, ainda tem que ter gente. Senão eu compro um videogame, o qual vem lá um programa de exercício, eu faço com o meu videogame e converso com um avatar, que é um bonequinho lá que vai me... Então, a preocupação, eu acho que vai muito além de se preparar para o 5G. É de como ainda terei espaço dentro do 5G. Exatamente. Como eu ainda ficarei necessário, exatamente, como personal, como profissional, como gente, qual é a minha diferença na relação com o meu aluno que o smartwatch, ou que o videogame, ou que o YouTube não dá para o senhor. Necessário.
Tem que ser uma necessidade para o aluno. Porque o Google está aí, professor. É só acessar o Google, que tem todas as informações, que tem tudo como executar, o que fazer. Mas se não tiver esse diferencial do profissional, o aluno não vai ter os benefícios que a atividade física e que o exercício físico deveria acontecer. Agora, uma outra coisa que a gente escuta muito também, outro mito. A pessoa fala assim, eu jogo bola final de semana inteira, então eu posso comer o que eu quiser, eu como gordura, eu bebo, porque no final de semana, meu final de semana é dedicado às atividades físicas. Eu corro, eu jogo bola, eu passei no parque, etc. O que vocês me dizem disso? O senhor pode falar. O que o senhor me diz disso? Não, porque, por exemplo, eu sou extremamente sedentário. Eu sou daquele sedentário que fala assim, para com isso. Você acorda e fala, não, eu não posso ser sedentário. E não pode mesmo, inclusive devido ao meu problema cardíaco, né? Agora, tem uns que eu acho que abusa mais, porque aí come muito, etc., porque joga bola no final de semana. E eu não jogo bola no final de semana. Então, assim, tá fazendo, como é que é isso? A gente estava discutindo isso antes, né? Antes até surgiu esse assunto e eu digo assim, eu prefiro o sedentário convicto, aquele que não vai fazer mesmo. Assim, ó, eu não vou fazer. Não adianta você me chamar que eu não vou fazer. Eu prefiro esse. Muito melhor. Do que o atleta de final de semana. Ele corre um risco cardíaco muito maior do que aquele cara que está ali na casinha dele, com o coração batendo num ritmo tranquilo, do que aquela pessoa que ela vai para o clube, ela põe a chuteira, a camisa mal está servindo nela, né? Aquele negócio. Ela vai lá, joga um futebolzão 10 horas da manhã, aquele sol sua que nem um condenado. Ele ainda vai tomar sauna depois, que é para dar mais desidratar, e depois ele toma cerveja também, que é para... Chega à noite, ele tá parecendo uma uva passa, de tão desidratado que ele tá, né? Sim. Esse cara, ele corre muito mais risco. Ele corre muito mais risco. Mas assim, o senhor toca num ponto e seria necessário, só saindo um pouquinho disso, e seria necessário que esse atleta de final de semana ele tivesse acompanhamento também durante a semana e de como até preparar, até de como prepará-lo pro final de semana. Mas o senhor tocou num ponto anteriormente aí que é muito importante. Se eu não tivesse o personal, talvez eu estaria conversando com Deus agora. Mas quantas pessoas têm acesso a esse programa, professor? Quantas pessoas têm acesso financeiro mesmo a contratar um personal, a estar numa academia, a ter a inserção nesse mundo fitness de maneira segura, né? E uma das provocações que a gente sempre faz com os nossos alunos é assim... Atender no salão como se estivesse atendendo o personal. E cadê as mulheres de meia idade? Cadê as mulheres de periferia, as mulheres de meia idade, de classe média baixa? E estou falando de mulheres porque a gente vê um movimento na adolescência das mulheres não quererem mais fazer esporte, não fazer educação física. Cadê essas mulheres? Cadê esse povo? O que eles estão fazendo? O que nós, enquanto profissionais, estamos dando para essa pessoa que também não tem o acesso financeiro para pagar, que não tem o clube para ir jogar futebol? Mas ela tem o quê? Ela tem a rua, ela tem a caminhada, ela tem a corrida. E não basta o médico ir lá e prescrever 30 minutos de caminhada todo dia. É meio-dia? É meia-noite? É com qual velocidade? É como que eu faço? A roupa que eu vou? O tênis que eu vou? Então, assim, a gente está discutindo questões que são muito pontuais, mas que elas vão muito além. Elas precisam ser mexidas e precisa ser sacudido nisso justamente para que nós aqui e que os alunos nossos e que as pessoas comecem, pensa bem, né, o programa, eu nunca tinha pensado nisso. Será que eu posso fazer caminhada lá no alto da CEMIG? Será que isso vai ser bom para mim? Será que se eu contratar um programa online, isso vai ser bom para mim? Será que eu parar de jogar meu futebol domingo vai ser bom para mim? No aspecto do atleta de fim de semana, que é o caso do futebol, eu acho que a gente pode levar em consideração também o aspecto social. Porque às vezes ele vai jogar o futebol, não só pelo exercício e pela atividade física, mas pelo fato de
está fazendo parte de um grupo, pelo fato da cervejinha depois. Exato. Né? Isso pode ser um pontapé, mas a gente tem que realmente levar em consideração toda semana que está acontecendo. Não fazer disso um estrago, né? Que deveria ser bom, positivo, tanto no aspecto social, mas também ter um direcionamento. E aí, essa pegada do personal, quem vai poder ajudar esse... E a gente vê um movimento das academias ao ar livre. A gente vê um boom de academias ao ar livre, mas que são abandonadas, que viram parquinhos de diversão, pelo menos algumas que eu vou, tá as crianças penduradas, brincando e tal. Mas, assim, precisamos de mais políticas públicas voltadas para isso. A gente está falando de uma área da saúde que é importante, mas a gente precisa de políticas para isso também. Será que eu tenho que ter um profissional de educação física em cada academia dessa, com um horário certo? A gente discute isso o tempo todo, porque é gratuito, é o ar livre. Agora, com Covid, com pandemia, que as academias tiveram que fechar, virou uma opção para algumas pessoas. Então, explodiu. O que vai ter de bicicleta sendo vendida depois? Um ano e meio de explosão de bike. É verdade. Ó, a gente já tem que ir caminhando para o final, mas antes eu queria fazer uma outra pergunta, né? Que o pessoal sempre diz assim, será que realmente a prática de atividades físicas retarda o envelhecimento? É uma das discussões. Ou a questão biológica vai seguir no seu curso. Retarda mesmo? E se retarda, que tipo de envelhecimento que retarda? Né? A gente tem N pesquisas científicas que comprovam, né, o organismo, fisiologicamente, ele envelhece por N fatores, mas basicamente por uma substância chamada antioxidante, radical livre, que é uma substância que a gente produz só por respirar. Esse é um dos fatores. E para combater isso, a gente precisa produzir uma substância chamada antioxidante. Então, o radical te envelhece, o antioxidante anula esse radical. A gente sabe que um corpo mais condicionado, né, frequentemente estimulado, ele consegue naturalmente combater esses radicais livres de envelhecimento. Agora, se a gente pegar uma outra ponta do atleta, ele envelhece mais. Porque a dosagem é tão alta que ele não consegue combater. Olha só. Eu vou fazer uma outra provocação, Corrida, principalmente. que vai além do fisiológico, que vai além disso, sabe, Alan? É uma pergunta que eu acho que todo mundo precisa se fazer. É como eu quero envelhecer? E não só na parte estética, e não só se eu vou ficar com mais ruga, menos ruga e tal. É como eu quero envelhecer. É como eu quero estar com 80 anos. Eu quero estar ainda andando, subindo escada, amarrando o meu tênis. É isso. Como eu quero estar. E assim, eu trabalhei com personal e com público idoso durante muito tempo e eu escutava assim, Henrique, se eu tivesse feito isso antes, Henrique, se eu tivesse procurado antes, só que aí talvez seja um caminho sem volta. Então, acho que a pergunta central que fica, professor, é assim, como eu quero estar? Como eu quero estar lá? Foi o exemplo que eu dei da poupança. O que eu vou acumular agora para estar lá bem? Para continuar funcional, para continuar caminhando, subindo escada, amarrando o sapato. O problema é que o sedentarismo é confortável. O nosso Ele é maior- gostoso, confortável. Ele é gostoso. Vamos lá. Nosso maior adversário Ele é é confortável. gostoso. Então, para que eu vou tirar meu corpo do conforto? Sim. Não é? E o seu corpo quer isso. Tudo que você for fazer para ir para atividade física, ele vai tentar te Ele vai sabotar. tentar. Ele vai tentar. Mas depois que você faz o exercício físico, aí vem a sensação de bem-estar. Pela liberação dos hormônios, vem aquela disposição. Quando você começa a praticar e vira isso um hábito, Ver as melhoras. e aí você consegue... Nossa, mas eu A tô mais gente que disposto. faz Nossa, eu tô atividade conseguindo física trabalhar. direto, quando Eu a tô gente não dormindo pode, melhor. Não é quando a assim? gente não pode fazer, Aham. a gente fica 3, 4 dias sem fazer, aí que eu não durmo. Aí eu não consigo dormir. Olha só, eu tô quietinho aqui porque eu tô aprendendo muito, tô aqui matutando, tô quietinho. Nós temos que encerrar, né? E eu quero falar assim, foi uma aula fantástica ouvi-los e com essa paixão e com esse conhecimento que estimula a gente, né? Quando a gente vê
E o objetivo é isso mesmo, trazer pessoas apaixonadas por aquilo que fazem e acreditam. E hoje, gente, nós estamos numa fase, no Brasil, muito complicada, né? O que nós estamos trazendo aqui são coisas, não é que as pessoas acham, tem toda uma questão científica por trás disso, um estudo por trás disso, né? Então, não é sempre, eu acho que... Não. Se nós estamos trazendo, são coisas comprovadas. E aí, porque é muito duro, a gente está escutando hoje no Brasil... N negações, por exemplo, igual agora contra a Covid, né, que a gente está vendo autoridades falando muitas vezes um punhado de coisas que não estão baseados na ciência. Aqui não, a gente está tentando trazer realmente coisas baseadas na ciência. Antes da gente terminar, eu queria só que vocês pudessem deixar aquilo que você acha que é mais importante para aquela pessoa que está nos ouvindo. Mais importante, o que você falaria para ele sobre essa questão de atividade física? Bem, eu vou falar primeiro. ladies first. Ladies first. Tem que buscar o prazer. Qualquer exercício físico ou qualquer atividade física que vá praticar tem que sentir um prazer inicial. Se não tem nada do que goste, busque, tenta, faz uma caminhada, faz uma hidro, faz uma musculação, faz uma aula coletiva. Se não houver prazer, não continue. Busque até encontrar. Encontrou? Siga em frente, que o benefício virá. Bem, eu acho que tem que ser mais ou menos nessa linha, né? Eu acho que o recado ele tem que acabar sendo isso. Faça o que goste, encontre o que goste, acima de tudo aquilo que te traz prazer. E mesmo se não te traz prazer momentâneo, vá assim mesmo. Aquela frase, como você quer estar, como você quer envelhecer, como você quer estar daqui a 30, 20, 40, 80 anos, não sei, tanto importa. Mas como quer estar? Acumule esses hábitos bons, e não só do exercício físico, mas de uma boa alimentação, de um bom sono, enfim, acumule o máximo possível. Traga benefícios para o seu organismo com esses atos que às vezes são simples, né? 1 hora, meia hora no dia, não existe protocolo, eu preciso começar pelo menos 3 vezes na semana. Eu falo para os meus alunos muito isso, mas se essa pessoa puder 2 dias, não, 2 dias não pode, então larga a mão. Não. Se eu posso 1 dia, comece 1 dia e aí vai aumentando o gradativo, vai gostando. Não faça se não gostar, não tente, porque não vai dar certo. Com 1 mês, com 15 dias você vai parar, enfim, faça aquilo que você gosta que vai dar certo. Envelhecer sim, né, Henrique? Porém com dignidade. Eu acho que o nosso corpo é a nossa moradia. Né? Igual a gente cuida da nossa casa, a gente gosta de estar com a casa limpa, né? O jardim bonito. O nosso corpo é o nosso lar, né? Até a morte. Eu acho que a atividade física e a boa alimentação, a boa nutrição são as 2 maiores atividades, né? Para que a gente não fique doente, para que a gente tenha bem-estar. São as medidas preventivas para a nossa moradia, né? Cuide bem do seu corpo. Né? Se sinta bem com o seu corpo, né? Dê a ele carinho. Eu acho que o exercício físico é um carinho que você vai dar para o seu corpo. Ele vai te agradecer, lá na frente ele vai te agradecer. Exato. Gente, obrigado por estarem aqui, obrigado por essa troca de ideias, né? Que é muito importante para que a gente, cada dia mais, a gente possa ir percebendo, aprendendo e praticando coisas boas, né? E a você que nos ouviu, que esteve aqui com a gente, brigadão, foi excelente. A próxima semana estamos aqui com mais um tema para que a gente possa continuar nesse grande propósito de empoderar a gente e transformar a realidade. Valeu, brigadão.